Então, nossa aula de hoje, gente, nós vamos falar sobre força magnética, FM, ok? O que nós vamos falar aqui? Então, só para a gente recapitular, a gente viu que toda vez que a gente tem uma corrente passando num fio, vamos supor que aqui o meu fio e a corrente está para cá, em torno desse fio eu tenho um campo magnético, certo? Para me descobrir a direção e o sentido, dedão no sentido da corrente, os outros dedos abraçam o fio. Então pode circular em torno do fio, pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário, certo? Agora a gente vai ver que toda vez que eu tiver partículas eletrizadas, né, uma carguinha positiva, uma carguinha negativa, e eu lançar essa carguinha numa região que já tem um campo magnético, uma força vai atuar nessa carguinha e vai mandar ela para baixo, para cima ou para o lado, ok? Então é esse aqui que a gente vai estudar agora, que é a força magnética sobre partículas eletrizadas lançadas num campo magnético. Um campo magnético B. Certo? Então, o que ele quer dizer? Toda vez que eu tiver, por exemplo, aqui, uma carguinha, vamos colocar aqui, ó, tem aqui dois ímãs, certo? Ímã norte, polaridade norte virada para cá e polaridade sul. Então, aqui no meio existe o quê? Existe um campo magnético, porque eu tenho um ímã. Para me ter campo magnético, basta eu ter ímã ou eu ter corrente elétrica, no caso está criado por aqui, que vai de norte para o sul, não é isso? Sempre quando eu tenho ímã, a direção do campo magnético, saem as linhas de força do campo de indução do campo magnético, saem do polo norte e chegam no polo sul. Esse é o meu campo magnético simbolizado por B, certo? Se eu chegar aqui e lançar essa partícula, por exemplo, eu tenho aqui uma carguinha positiva, e eu vou lançar essa carguinha com uma força. Por exemplo, eu chego aqui e jogo ela para baixo. Ela tá passando aqui, ó, com uma velocidade. O que é V? V é velocidade da partícula, ok? Então ela tem uma velocidade para baixo e eu tenho ali um campo magnético para o lado. Quando eu jogo uma partícula eletrizada numa região que já tem campo magnético, uma força magnética atua nela e muda a direção dela. Então, como que eu vou saber qual para onde que essa força magnética, onde está? A força também é uma grandeza vetorial, então tem que saber desenhar o vetor força magnética. Como que eu vou saber para onde que como que essa força magnética vai desviar essa partícula que está caindo? Aí eu tenho que fazer, para me descobrir a direção e o sentido da força magnética, eu preciso de fazer uma regrinha com a mão direita, de novo com a mão direita, que a gente chama de regra do tapa com a mão direita. Regra do tapa com a mão direita. Ok? Então, como é que vai ser essa regra do tapa com a mão direita? Essa regra do tapa com a mão direita vai me dar direção e sentido do vetor força magnética. Como que é essa regra do tapa? Eu vou colocar o meu dedão, ele tem que estar no sentido da velocidade. Lembra que o dedão era no sentido da corrente? Aqui nós não temos corrente, aqui nós temos uma carga se movendo. Então o dedão é no sentido da velocidade. Os outros dedos, lembra lá na regra da mão direita que os outros dedos me dão o sentido do campo? Aqui também os outros do sentido do campo, os outros dedos vão me dar no sentido do campo magnético. Campo magnético B.
velocidade v, tudo vetor, ó. Aí, para onde vai estar a força magnética? Aí eu tenho duas possibilidades, porque eu posso jogar aqui uma partícula positiva, mas eu posso jogar aqui também uma partícula negativa. Então, o que vai acontecer? Tapa com a mão direita. Quando tapa com a mão direita, tapa com a palma da mão direita, é quando a carguinha for positiva. Isso vai ser o sentido da força magnética. Agora, se a carguinha for negativa, aí eu vou dar um tapa com as costas da mão direita. Esse é o sentido da força magnética. Como assim? Vamos lá. Eu tenho aqui dedão no sentido de V, certo? Dedão no sentido de V. Os meus dedos têm que apontar para o campo, mas o campo não tá para cá, o campo tá para cá. Então eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Ó, vou ter que fazer isso aqui, ó. Dedão sentido de V, os meus dedos no sentido do campo. A minha carga é uma carga positiva, certo? Então, tem que dar um tapa com a palma da mão. Se eu for dar um tapa com a palma da mão, a minha mão vai estar saindo do plano do papel. Para lá que está o vetor força magnética. Como que eu represento um vetor saindo do plano do papel? Lembram? Um vetor saindo do plano do papel, eu vou representar com um pontinho e uma bolinha. Então, a força magnética vai estar aqui, ó, saindo do plano do papel, formando 90 graus com o campo magnético e formando 90 graus com a velocidade. Então, a força magnética aqui, olha, vai estar saindo do papel. Certo? Então, agora, Pauliane, se eu tiver uma situação com a carga negativa, vamos lá, vou colocar aqui, de novo, uma região, o que eu preciso ter para existir uma força magnética atuar numa partícula? Eu preciso ter um campo magnético, que eu vou colocar aqui, norte e sul, tá aqui, ó, tá indo norte para o sul. Eu preciso ter uma carguinha, vou colocar a carguinha aqui. Agora eu vou colocar uma carguinha negativa e vou lançar ela aqui. Agora eu quero lançar ela para lá. Podia lançar ela aqui, tá, gente? Formando qualquer grau que eu quiser aqui. Vou lançar ela para lá. Quando eu lanço ela para lá, eu pergunto: desenhe o vetor campo magnético. Onde está o vetor força magnética, quer dizer? O que eu tenho que fazer para descobrir o vetor força magnética? Regra do tapa, com a mão direita. O tapa, se é com a palma ou com as costas, para onde a sua mão for, lá vai estar a direção e o sentido do vetor campo magnético. Olha, dedão no sentido da velocidade, os outros dedos no campo magnético. Tapa com a palma da mão direita para uma carguinha positiva, vai me dar a força magnética. Se a carga for negativa, tapa com as costas da mão direita, vai me dar a força magnética. Vamos lá. Dedão no sentido de V, tá aqui para cima. Os outros dedos no sentido do campo, tá aqui, ok? O que eu vou fazer? É uma carguinha negativa. Negativa, eu vou dar um tapa com as costas da mão. Costas da mão. Então, o que vai acontecer? A força magnética vai atuar levando essa carguinha para onde? Para fora do plano do papel. Pauliane, se fosse uma carguinha positiva aqui, tapa com a palma da mão. Com a palma da mão, tenta entrar. Então, vamos lá. Nessa aqui, costas da mão, a força magnética vai estar saindo. Agora, se eu colocar aqui uma carguinha positiva que está indo para lá, como que vai estar a força magnética? Dedão no sentido de V, os outros dedos no sentido do campo. Carga positiva tapa com a palma da mão. Ela tenta entrar aqui. Entrar aqui, a força magnética o símbolo é xizinho. Ok? Então, a força magnética que atua na partícula negativa manda ela para fora do plano do papel, ela está subindo e tem uma força puxando ela para cá, certo? E para a carguinha positiva vai ter uma força puxando ela para dentro do plano do papel, puxando ela para baixo, ok? Percebam que nesses dois casos, a força magnética é perpendicular
ao campo magnético e a força magnética é perpendicular à velocidade. Então, eu tenho uma força que forma 90 graus com o vetor velocidade. Então, a velocidade está para lá, eu tenho uma força puxando ela para cá, ó, 90 graus, estão vendo? Então, para onde esse corpo vai se deslocar? Aí a gente vai ver qual que vai ser o tipo de movimento. Então, isso, gente, é para me descobrir a direção e o sentido do vetor força magnética. Eu preciso sempre de fazer a regrinha do tapa, ok? Então, não é difícil. Dedão no sentido da velocidade, como era lá de corrente. Os outros dedos no sentido do campo. Se for uma carguinha positiva, eu vou dar um tapa com a palma da mão, vai me indicar a força. Se for negativa, as costas da mão. A força magnética vai mandar para o sentido das costas da sua mão, do tapa com as costas da sua mão. Então, agora, o vetor força magnética, né, a grandeza força magnética, ela é um vetor. Se ela é um vetor, ela tem que ter módulo, direção e sentido. Como que eu calculo o módulo, então, da força magnética? Força magnética é igual, depende do campo magnético, quanto maior for o campo magnético, maior vai ser o valor da força que vai atuar, depende do valor da carguinha Q, né? Quantos microcoulombs, quantos coulombs tem essa carguinha Q, e depende da velocidade. Então, força magnética é igual a BQV, só que depende também do ângulo que existe. Desculpa, gente. Depende também do ângulo que existe entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Então, BQV, seno de θ. O que é θ? Θ é o ângulo entre o campo magnético e a velocidade. Qual é nesse caso? Nesse caso aqui, velocidade está para lá, velocidade está para cima, campo magnético está para a direita. Nesse caso, o θ vale 90 graus, ok? Nesse caso também, o θ aqui vai valer 90 graus entre velocidade e campo magnético. Então, não esqueçam disso, ângulo entre B e V. Então, a fórmula BQV seno de θ. O que isso quer dizer para a gente? Que o valor da força magnética vai depender do ângulo que você taca a partícula na região de campo, certo? Ela pode ser para cá, ela pode ser formando 30 graus, ela pode ser formando 0 grau. Então, tem várias possibilidades de eu mandar essa partícula numa região de campo. Então, dependendo da posição, dependendo da forma com que eu mando, do ângulo que eu mando, eu vou ter um tipo de movimento, tá certo? Então, vamos lá ver quais são esses tipos de movimento. Eu vou escrever aqui então agora um título: movimento de uma partícula eletrizada. Partícula eletrizada é a carguinha Q, tá certo, gente? De uma partícula eletrizada num campo magnético uniforme. Ok? Então, a primeira situação, o primeiro caso é quando θ é igual a 0 grau. Vamos desenhar aqui quando que θ é igual a 0 grau. Por exemplo, vamos mudar aqui agora. Eu vou colocar sul aqui, norte aqui. Aí eu tenho as linhas do campo, que nesse caso vai estar de norte para o sul, certo? Eu pego uma partícula qualquer aqui, de carguinha Q, e vou lançar ela para lá, ó. Esse é o vetor velocidade. Olha para vocês verem qual é o ângulo entre o campo magnético e o vetor velocidade. O θ aqui, se eles estão apontando para o mesmo lado, na mesma direção, o θ é 0 grau, correto? Então, qual que vai ser o valor do campo magnético, da força magnética aqui? Força magnética vai ser B, o valor do campo magnético, o valor da carga Q, o valor da velocidade e seno de 0 grau. Quanto que vale seno de 0, gente? Seno de 0 é 0. Logo, a força magnética aqui vai ser quanto? A hora que eu multiplico tudo isso aqui por 0, vai dar 0. Ou seja, quando eu lanço uma partícula
numa região de campo, paralelamente ao campo, paralelo, um tá para cá, o outro tá para cá também, pode ser para cá ou pode ser para lá também, o ângulo vai dar 0, se eu lanço para lá, o ângulo vai dar 180. Seno de 0 e seno de 180 é 0. Então, não atua força magnética na partícula quando ela é lançada paralelamente ao campo, formando 0 ou formando 180. Então, θ igual a 0 ou θ igual a 180 graus, que é esse caso que eu vou colocar aqui, ó. Então, aqui θ é 0, aqui θ é 180. Seno de 180 é quanto? É 0. Pauliane, então eu vou jogar aqui a partícula, nenhuma força vai atuar sobre ela, então ela vai continuar se movendo com velocidade v. Agora a gente tem que lembrar lá do primeiro ano, que a gente ainda vai revisar. Qual é o movimento que uma partícula pode ter quando ela tem velocidade, mas nenhuma força atua sobre ela, né? Não tem força atuando sobre ela. O movimento é um movimento retilíneo e uniforme. Lembram disso? No MRU, a partícula está em repouso ou em movimento, ou melhor, quando a partícula tem um somatório de forças igual a 0, ou ela está em repouso ou ela está em MRU. Como aqui ela não está em repouso porque ela tem velocidade, o primeiro caso, quando θ é igual a 0 ou 180, a gente tem um MRU. O que é MRU? Movimento retilíneo e uniforme. Então, no primeiro caso, quando a partícula é lançada paralelamente ao campo magnético, formando 0 ou 180, essa partícula descreve um MRU, pois nenhuma força atua na partícula, certo? O segundo caso vai ser quando θ for igual a 90 graus. Vamos fazer o desenho de novo, do jeito que vocês quiserem aí, norte, sul. Faço o desenho do campo. O campo tá para cá, beleza? Vou mandar a partícula formando 90. Então, vou pegar a partícula aqui positiva, por exemplo, e vou colocar a velocidade dela para cá. Observem que θ aqui, velocidade para baixo, campo para o lado, θ é 90 graus. Quanto que vale o seno de 90, já que o seno aparece na fórmula? Vale 1. 1 não é o maior valor que o seno pode admitir? O seno não vai de menos 1 a 1? Então, a força magnética aqui vai ser dada pelo quê? B, o valor de Q, o valor de V, seno de 90. Mas seno de 90 é 1, então vai ficar BQV. Aqui, seno de 90 é 1. Então, BQV. Ou seja, o maior valor que a força magnética pode assumir, porque o maior valor de seno é 1. Qualquer outro ângulo diferente de 90 vai dar um valor de seno inferior a 1. Então, o maior valor da força magnética acontece quando eu tenho uma partícula lançada perpendicularmente ao campo. Perpendicularmente, formando 90 graus. Pauliane, para onde que vai essa força magnética então? Eu sei que ela existe, o valor dela eu vou calcular por BQV, já que o seno de 91, mas eu tenho que desenhar a direção e o sentido. Como que eu faço direção e sentido? Regra do tapa com a mão direita. Dedão, sentido de V, os outros dedos no sentido do campo. Dedão no sentido de V para baixo. Vou virar minha mão aqui, vou até levantar aqui. Dedão no sentido de V para baixo. Campo magnético, a carga é positiva, eu vou dar um tapa com a palma da mão, Então, tá o que aqui minha mão? Saindo do plano do papel. Então, a força magnética aqui, símbolo de saindo, a setinha apontando, força magnética vai estar saindo do plano do papel. Então, observe, a partícula tá descendo aqui e tem uma força puxando ela para lá. Qual que é a resultante? Velocidade para baixo e uma força para cá. A partícula vai mudar ela para cá, ó, certo? A partícula vai ter a sua trajetória desviada. Qual é o movimento em que existe uma força perpendicular a uma velocidade? Vocês lembram que movimento é esse?
Lembram aqui, quando a gente tem lá do primeiro ano, de novo, uma partícula se deslocando numa trajetória circular? Eu tenho, por exemplo, aqui a velocidade tangencial dela, que é tangente à trajetória, mas eu sempre vou ter uma força que aponta para onde? Uma força centrípeta que aponta para o centro. Olha aqui qual é o vetor entre V e a força. É 90 graus, o ângulo é 90 graus. Então, toda vez que eu tiver uma força perpendicular, no caso aqui, a força magnética perpendicular à velocidade, o movimento que ela vai descrever é um movimento circular uniforme. MCU, ok? Movimento circular e uniforme. Esse é o valor do campo magnético, esse é o valor da força magnética. Ou melhor, o valor é dado pela fórmula, a direção e o sentido é dado pelo vetor, certo? E se a força magnética estiver formando com a velocidade, igual aqui, tá saindo e tá para baixo, 90 graus, o movimento é circular e uniforme. Então, olha para vocês verem. Primeira possibilidade, quando eu lanço ela paralelamente ao campo. O movimento é retilíneo e uniforme, não tem força magnética atuando, a partícula passa ilesa, sem ser desviada. Segundo caso, eu vou lançar essa partícula perpendicularmente ao campo, ou seja, formando 90 com o campo. Uma força vai atuar nela, perpendicular também à velocidade. Observem que V forma 90 com B, mas V também forma 90 com FM. Vamos colocar os vetores aqui, ó. Vetor V tá para lá, de roxo. Vetor B tá para lá, de azul. E olha onde está a força, para cá, de laranja. Então, a força está formando 90 tanto com a velocidade quanto com o campo, ok? E V também forma 90 com B. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, toda vez que isso acontecer, eu tenho um movimento que a partícula vai descrever circular e uniforme. Então, a partícula que descreve um movimento circular e uniforme. Tá certo? Lembra lá do título? Movimento de uma partícula eletrizada num campo magnético. No primeiro caso, o movimento é MRU, no segundo caso, o movimento é MCU. E o terceiro caso, gente? O terceiro caso... antes da gente ver o terceiro caso, eu preciso de fazer uma coisa. Eu não falei que toda vez que eu tenho um movimento circular uniforme, a velocidade forma 90 com a força centrípeta? Nesse caso, eu tenho aqui uma força que vai fazer papel de força centrípeta, que é chamada de força magnética. Então, eu posso igualar a força centrípeta com a força magnética. Lembram o que é força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado dividido por raio da trajetória. É igual à força magnética, que é BQV, seno de 90, que é 1, não vou nem colocar. Então, se eu isolo aqui, como que eu faço para me descobrir? Nessa fórmula aqui, eu consigo descobrir o raio da trajetória descrita pela carga quando esta é lançada perpendicularmente ao campo magnético. Ok? Como que é esse raio? Eu igualo a força centrípeta com a força magnética ao raio aqui. Eu vou ter que isolar ele. Como que eu faço isso? Multiplico cruzado. Vai ficar R vezes B vezes Q vezes V igual a mv ao quadrado. Esse V é de velocidade, esse V também. Então, eu corto aqui com aqui, certo? Então, o raio vai ser igual a M, sobrou um V aqui ainda, dividido por B vezes Q. Esse é o raio da trajetória descrita pela partícula. Então, observem, quanto maior for a velocidade que eu lançar a partícula, maior vai ser o raio que ela vai descrever. E quanto maior for o valor dela e o campo magnético, menor vai ser esse raio. Então, o raio vai depender da massa da carga, da velocidade com que ela é lançada, certo?
e de B do campo magnético e do valor da carga. Então, para me descobrir o raio, basta eu igualar a força centrípeta com a força magnética. Agora vamos ver o terceiro caso possível. É quando θ é diferente de 0, 180 e 90 graus. Ou seja, é quando θ é qualquer outro valor que não 0, 180 e 90. Porque 0 e 180 a gente sabe que é MRU. 90 a gente aprendeu agora que o movimento é MCU. E quando ele for, por exemplo, 30 graus? Como que vai ser esse movimento? Norte, sul, coloco aqui. Agora, gente, eu vou colocar uma carguinha negativa, tá? Só para vocês verem que eu tenho que dar agora uma carguinha negativa. Uma carguinha negativa, velocidade. Então, ai, desculpa, não vou colocar ela para lá, né? Aqui eu tô fazendo 90, 90 não me interessa. Então, deixa eu só mudar isso aqui. Vamos tirar esse... Eu vou pegar essa partícula aqui, ó, e vou mandar ela para lá, ó. Para lá. Formando aqui, vou dar um ângulo aqui, formando aqui, por exemplo, 60 graus. Então, θ aqui é 60 graus. Qual vai ser o módulo, a força magnética, o valor? Força magnética vai ser B vezes Q vezes V vezes seno de 60. Então, vou simplesmente jogar na fórmula e colocar o valor do 160. Certo? E aí, qual que vai ser a direção e o sentido? Eu tenho que fazer a regra do tapa. Tapa com as costas da mão, porque a carga é negativa. Vamos lá. Todos os dedos sentidos do campo. Dedão sentido de V. Então, ele tá aqui, ó, formando... Olha aqui minha mão aqui com a figura embaixo. Formando 60 graus. Carga negativa tapa com as costas da mão. O campo vai estar o quê? A força magnética vai mandar essa partícula para onde? Para fora do papel, saindo para fora do papel. Eu vou colocar aqui força magnética. Para fora do papel é uma bolinha. Força magnética vai estar para fora. Então, observem aqui. Nós temos azulzinho, campo magnético. Roxinho, a minha velocidade, formando 90. E a força vai estar para cá. A força agora... ela não é mais, que ela tá assim, ela não é mais perpendicular com a velocidade, né? Porque na verdade a velocidade tá para cá assim, ó, e o campo tá para cá, né? Formando 60 aqui, ó, formando 60. Então o que que vai acontecer? A velocidade, a força magnética não é mais perpendicular. Se aqui é 60, ela vai formar aqui 30, certo? Então, a força vai puxar ela para cá, ela tá indo para lá, o movimento que ela vai descrever não é MRU e não é MCU. Sabe que movimento que ela vai descrever aqui? Um movimento que a gente chama de movimento helicoidal, de hélice. Então, toda vez que o θ for diferente de 0, de 180 e de 90, o movimento descrito pela partícula é um movimento helicoidal. E a fórmula é dada por BQV e o seno do ângulo em questão, o valor dele, tá certo? Então, eu tenho esses três tipos de movimento que a partícula pode descrever. Um MRU, um MCU ou um movimento helicoidal. Certo? Então, a gente tem essas três possibilidades. Agora, e quando ao invés de ter uma carguinha em movimento numa região de campo, eu tenho uma corrente passando em uma região de campo? Né? A própria corrente gera um campo magnético, então eu vou ter várias cargas passando ali, porque uma corrente é um movimento ordenado de carga elétrica. Então, uma força também vai atuar nessa corrente, e a corrente passa no fio, então uma força magnética também vai atuar no fio. Então, vamos ver agora força magnética sobre condutor, sobre um condutor percorrido por corrente elétrica.
ok? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui um fio, beleza? Tenho aqui uma corrente I, e aí eu vou ter uma força magnética que vai atuar. Como é que tá o campo aqui gerado? Se eu tiver só essa corrente aqui, ela em si já tá gerando um campo. Que tá como? Que tá, entra de cá, ó, dedão sentido da corrente, ele entra de cá, entra assim e sai de cá. Ok? Esse é o vetor campo magnético. Como que eu descubro a direção e o sentido do vetor força magnética que vai agir nesse fio? Dedão, sentido da corrente, porque aqui eu não tenho velocidade mais. Os outros dedos, sentido do campo, dedão no sentido da corrente, sentido do campo. A corrente, nós vamos interpretar ela como se fosse uma carga positiva, porque a corrente convencional, ela considera um movimento ordenado de cargas positivas. Então, quando aparecer corrente, a regra do tapa, o tapa sempre vai ser dado com a palma da mão. Então, dedão no sentido da corrente, os outros dedos no sentido do campo do lado de cá que tá entrando, eu vou dar um tapa com a palma da mão, vai mandar ela para onde? Para lá, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, eu não vou colocar aqui que o campo tá assim não, eu tô considerando o campo, esse aqui, ó, B externo, não é o B gerado pelo fio, ok? Já existe um campo magnético numa região e eu peguei o fio e tô colocando o fio passando corrente naquela região. Então, o que vai acontecer? Uma força magnética vai atuar no fio, mandando ele para lá. Ok? Agora, se eu tiver, vamos fazer de novo, olha, se eu tiver aqui uma outra região com um campo magnético contrário, por exemplo, saindo, campo magnético saindo, e eu pego aqui um fio e passo uma corrente subindo, como que vai ser, que força que vai atuar nesse fio? Campo magnético saindo, dedão no sentido da corrente, então dedão no sentido da corrente, campo saindo, tapa com a palma da mão, vai mandar esse fio para onde? Para direita, força magnética. Como que eu vou calcular o módulo dessa força magnética em fios? Vai depender do campo, não é Q mais, porque não tem carga, eu tenho corrente, e não tem velocidade mais, eu tenho uma corrente percorrendo o comprimento do fio, então é bio seno teta. Quem é o teta? O teta é o ângulo entre o B e a corrente e o campo magnético. Então, nesse caso aqui, corrente para cima, campo saindo, o teta é 90 graus, seno de 91. E nesse caso, corrente subindo, também teta é igual a 90. Mas pode ser diferente, né? Eu posso ter um campo magnético com outro valor de seno, né? Só que quando o ângulo for 0 ou 90, o que vai acontecer aqui? Se eu tiver um fio, vamos pensar assim, ó. Eu tenho aqui um campo magnético, presta atenção, norte e sul, e tenho aqui, ó, um fio com uma corrente, isso aqui representa que tem um fio aqui com uma corrente saindo. Então, qual é norte para o sul? O B tá para cá e o I tá para cá. Qual é o ângulo entre B e I? O teta aqui, nesse caso aqui, vai ser 90 de novo, né? Agora, se eu tiver assim, ó, eu queria dar um outro exemplo. Se eu tiver assim, ó, campo magnético externo, desse jeito, entrando, e eu coloco aqui uma corrente saindo. Então, esse aqui é o fio, ó, porque o fio tá aqui dentro, é uma representação do fio. Toda vez que eu tiver esse símbolozinho assim, o xizinho com o I, é porque tem um fio que tá ou saindo, que tá atravessando o plano do seu papel, e a corrente tá ou saindo ou entrando. Então, nesse caso aqui, a corrente está saindo e o campo está entrando. Qual é o ângulo aqui entre um saindo e outro entrando? 180. Teta aqui é 180 graus. Seno de 180 é quanto? É 0. Então, a força magnética vai dar 0. Nenhuma força magnética vai atuar sobre ele. Nesse caso, como é que eu desenho a força magnética? Dedão no sentido da corrente. Dedão no sentido da corrente. Os outros dedos estão para lá.
certo? Dedão no sentido da corrente, os outros, como é que eu vou fazer assim? Dedão no sentido da corrente, os outros dedos no campo, tapa com a palma da mão, vou lançar esse fio para onde? Ele tá assim, uma força vai atuar mandando ele para lá. Então a força magnética vai mandar ele para cá. Então ele tá assim, uma força vai atuar mandando ele para lá, ok? Então sempre a regrinha do tapa com a mão direita. Eu só dou tapa com as costas da mão quando a carga for negativa. Se for uma corrente passando num fio ou se for uma carga positiva, o tapa é sempre com a palma da mão. É para onde a palma da sua mão for, lá vai estar a direção e o sentido do vetor força magnética. Se for carga, é BQV seno θ. Se for fio, BIL seno θ. Uma outra questão importante, gente, que vai aparecer aí de exercício, é quando a gente tem, por exemplo, deixa eu ver aqui, não, mas aqui vai depender de fluxo magnético, não vou falar disso, no próximo item eu falo com vocês sobre o fluxo magnético. A gente tem uma possibilidade também, onde eu tenho aplicação dessa força magnética atuando, num motor elétrico de corrente contínua, por exemplo. O que é um motor elétrico? Tem aqui, por exemplo, vou ter aqui um campo magnético sul e norte, um campo magnético constante, as linhas são paralelas, saindo do norte para o sul. E aqui eu vou colocar aqui uma espira que está ligada aqui a uma bateria, certo? Isso aqui é a bateria, fonte de corrente contínua, ok? A corrente vai sair aqui do polo positivo em direção ao polo negativo. Então, vou ter uma corrente aqui, 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 vem para cá, volta para o polo negativo. Então, a corrente sai do polo positivo, percorre essa espira quadrada aqui. Então, isso aqui é o I. Isso aqui é o I, é o meu I, ó. Então, prestem atenção. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma corrente passando num fio que está imerso numa região de campo. Nesse caso, eu não estou analisando, só estou analisando o campo externo. Nesse caso, o campo gerado pela própria corrente, ele passa a ser desprezado, porque ele é muito pequeno. Então, só estou analisando o campo externo, que é gerado pelos ímãs. O que eu tenho aqui? Uma corrente elétrica passando numa região que já tem campo magnético. Isso é o que a gente tem em motor elétrico de corrente contínua. Pessoal do MEC já deve ter estudado aí os princípios de um motor elétrico desse, basiquinho, né? O princípio básico de funcionamento é esse. Então, o que vai acontecer aqui? Eu preciso de fazer... o que vai acontecer com essa corrente passando aqui? Eu tenho uma corrente passando numa região que tem campo. Toda vez que eu tenho uma corrente passando numa região que tem campo, uma força magnética atua nesse fio, nessa corrente. E aí vai puxar esse fio e vai fazer o quê? Isso aqui se movimentar. Vamos ver como é que a força vai atuar aqui. Dedão no sentido de ir, nesse caso. Os outros dedos no campo que está para lá. Nesse ponto, uma força magnética saindo do papel vai atuar nesse fio. Então aqui eu vou ter uma força magnética nesse ponto saindo. Nesse caso aqui, o θ é 0, então aqui eu não tenho força magnética atuando. Quando a corrente desce, o campo está para lá, eu vou ter uma força magnética mandando para onde? Tapa com a palma da mão, entrando aqui. Olha que interessante, eu tenho essa espira, uma força puxa ela aqui para cá, outra força puxa para cá. Então, o que vai acontecer com essa espira? Ela vai girar nesse sentido aqui. Ela vai ficar girando numa região que eu tenho um campo magnético. Depois a gente vai estudar que ao girar ela está gerando uma variação de fluxo magnético, próximo item. Mas o que eu tenho que entender aqui? Que eu coloco uma espira numa região de campo, uma força magnética sozinha, sem eu fazer nada. Uma força magnética vai aparecer aqui e aqui e vai fazer essa espira ficar girando. Ok? Essa espira, esse material de metal aqui fica girando. E ao girar, nós temos uma variação do que a gente vai estudar na próxima aula, que é fluxo magnético, é a quantidade de campo magnético que está entrando na espira. Lembra o que é espira, né, gente? Peguei um fio, fiz uma bola com ele. Aqui eu peguei um fio e fiz
quadrado com ele. Então ele começa a girar aqui, ok? E aí com isso a gente está variando o fluxo magnético dentro dessa espira, dessa região quadrada. Certo? Então na próxima aula a gente vai ver as definições de fluxo magnético, ok?